E o assunto agora aqui no Jornal da Rede Alesp é saúde. A gente fala de política estadual de educação, prevenção e combate ao câncer de mama masculino. É isso mesmo. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios o deputado Rafa Zimbaldi do PL, que nos fala justamente sobre esse projeto de lei que trata sobre esse assunto. Boa tarde, deputado. É um prazer tê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp, nos nossos estúdios. Eu falava há pouco, saio do deputado Dr. Jorge do Carmo, agora chega o senhor. Assim que é bom o jornal. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês. E é exatamente isso, né? Eu disse aqui no intervalo, né? Sim. Eu acho que a TV Assembleia, eu fui presidente da Câmara de Campinas e implantei lá a TV Câmara. É uma forma de levar a transparência para toda a população, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, estou à disposição. E o espaço, deputado, é de vocês, são dos senhores, para justamente, como o senhor disse, né, a transparência e conversar com a população e também quem colocou os senhores aqui, né? E falando de saúde, muita gente pode pensar, nossa, mas existe câncer de mama masculino, deputado? Exatamente isso, né? Nós estamos no mês de Outubro Rosa, que é um mês de conscientização ao câncer de mama. E quando a gente fala em câncer de mama, todos imaginam o seguinte, que esse é um problema só das mulheres, né? Mas é importante dizer que a cada 100 mulheres que nós temos com câncer de mama, uma pessoa é homem, né? Então, esse problema também existe com os homens, portanto, é importante aí o autoexame, é importante aí a conscientização dos homens nesse sentido, que também existe o câncer de mama masculino, né? Então, a gente fala mês de Outubro Rosa, né? O pessoal liga o rosa ao feminino, né? Mas é importante dizer que o câncer de mama, ele acontece com as mulheres e, infelizmente, também acontece com os homens. Portanto, a conscientização aí do público de forma geral. E a conscientização, no caso, né, da parte masculina, vamos dizer assim, né, dos homens, porque os homens às vezes são um pouco mais arredios, né, para exames, para ir ao médico, vão ali no último momento, quando já não aguentam de dor e afins. Então, essa questão da conscientização é entender que o câncer de mama não acontece só com as mulheres, não são só as mulheres que precisam fazer o autoexame, né? Acho que essa questão de entender o seu corpo é muito importante. Exatamente, Júlia, porque assim, o câncer de mama, diferentemente das mulheres, né, o câncer de mama no homem, ele é identificado através do autoexame, né? Então, existe aí uma resistência masculina quando os homens, nós vamos entrar agora no mês de novembro, que também é conhecido como Novembro Azul, né, que é a conscientização do câncer de próstata, né, a necessidade dos exames, mas o câncer de mama masculino é importante o autoexame, porque o exame de mamografia ele acaba não existindo para os homens. Sim. Então, a necessidade do autoexame, e aí nós apresentamos esse projeto, né, de nossa autoria, que cria em todo o estado a política de educação, prevenção e combate ao câncer de mama masculino, né, que é um trabalho que vai ao encontro do Outubro Rosa, né, para que a conscientização também aconteça no público masculino, que isso ele está muito presente. Como eu disse, 1% dos homens, né, quando a gente fala em câncer de mama, 1% é o público masculino. E quando a gente fala justamente nessas questões de prevenção e afins, a gente tem também falar assim, do rastrear a doença, de entender também no estado de São Paulo onde estão esses 1% de homens que sofrem, estão acometidos do câncer. Também o projeto propõe algo nesse sentido, de se rastrear, de se entender, então, como os homens são acometidos do câncer de mama aqui no estado? Exatamente, Júlia. A nossa ideia é exatamente essa, né? Que a Secretaria de Saúde, seja ela municipal ou estadual, tenha também, né, todo esse rastreamento, porque a gente está falando em 1%, quando a gente fala de 2019 até hoje, nós tivemos mais de 250 casos de
mortes de homens com câncer de mama, vítimas de câncer de mama. Então, é importante essa conscientização, esse trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, esse acompanhamento. E como eu disse que não existe o exame de mamografia para o homem, né, o autoexame ele é extremamente necessário. E quando o homem ele não está muito preocupado, ele não faz o autoexame, né, quando ele descobre, a situação já está numa situação mais avançada. Portanto, esse autoexame deve acontecer. As mulheres já fazem naturalmente e aí anualmente as mulheres se colocam, né, no exame de mamografia. Os homens não, eles precisam fazer. Mas a primeira coisa que o homem precisa saber é o seguinte: existe sim o câncer de mama masculino. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer o autoexame, que aí sim ele pode identificar, né, o câncer de mama. E é um projeto de lei que se pensa na saúde, mas não a saúde do agora só, né? A saúde a longo prazo, né? De geração para geração, de se entender. E às vezes cair um pouco aquele mito, né? De que só mulher tem que ir regularmente ao médico. A gente diz isso porque sempre tem em casa um pai, um tio, um avô, mesmo filho que começa a ficar um pouco ruim, não, deixa pra lá, eu tomo uma aspirina, deu certo, isso. Não é isso, né? A saúde, ela envolve muito mais coisas e passa de geração para geração também isso, Júlia, né? Eu posso falar por mim, né? Assim, às vezes, nós, homens, somos muito mais relapsos, né? Porque isso vem de uma cultura masculina, né? Eu vejo a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela vai semanalmente ao médico, diferentemente do meu pai. O meu pai, ele só vai ao médico quando está numa situação mais avançada, quando tem um problema, quando está passando mal, né? E isso me atinge também, porque eu venho dessa cultura. Então é importante, né, a gente fazer essa conscientização e quando a gente fala em conscientização, não é só na conscientização do público masculino com uma idade mais avançada, né? É na escola, né? É na educação, é trabalhar isso a partir das pessoas, das crianças nossas que estão na escola, que é uma oportunidade que eles têm de aprender. E aí essa cultura a gente coloca e ensina desde a infância. E essa questão cultural, deputado, eu acho muito interessante, porque também é cultural dizer, menino não chora, homem não chora, mas se ele está com dor ou alguma coisa, ele precisa chorar para avisar os pais que alguma coisa está errado com ele, né? Então, quando o senhor fala de não a prevenção, mas de conscientização, é isso, é conscientizar o todo, não só sobre a doença em especial. Eu acho que isso é muito importante também a gente destacar, porque você conscientiza o como discutir essa questão também. Exatamente, a gente está falando do câncer de mama, né, que é uma situação que acometem os homens, 1%, né, dos casos, mas é na situação geral, né? Imagina você, uma criança, homem não chora, homem não sente dor, né? Então, a partir do momento que essa cultura vai entrando no intelecto da criança, isso prejudica no futuro, né? Porque eu venho, né, eu estou com 40 anos, mas o meu avô, né, que passou para o meu pai, e a gente vai vivendo essa situação que muitas vezes, problema de médico é a mulher que tem o problema, a mulher vai no médico, o homem não sente nada, o homem não sente dor, o homem não se machuca, o homem não tem nenhum problema. Então, essa situação é importante a conscientização que o homem sente dor, o homem tem problema, o homem precisa ir ao médico regularmente, o homem precisa fazer os seus exames, o homem precisa fazer o autoexame. Então, essa conscientização. E essa conscientização nós precisamos trabalhar na educação. E vou fazer um meia-culpa, deputado, com as mulheres, que às vezes as mulheres falam para pai, marido, filho, fala, você é menino mesmo, homem mesmo, não aguenta uma dor, uma coisa... Também a nossa mudança de postura com relação ao que o outro sente, né? Júlia, mas isso é natural, né? Na nossa geração. Sim. Né? Eu falei aqui do meu avô, do meu pai, bisavô.
isso é meio que natural. A mesma coisa são as mulheres, né? Quando a gente fala uma mulher de 40 anos, ela também vivenciou isso que eu vivenciei, né? Então, essa situação vai mudando aos poucos. Então, a gente precisa fazer o trabalho de conscientização. Então, quando a gente fala na educação, na escola, não é só com os homens, mas é com as mulheres também, né? Essa mudança, né, de visão, essa mudança. Lógico que normalmente as mulheres elas acabam, né, se entregando à figura masculina, né, ao pai, ao marido, mas isso né, na situação de uma relação de confiança entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre pai e filha, mas os problemas são iguais. Os problemas que você tem na sua saúde, os problemas que eu tenho também na minha saúde. Então, a conscientização ela precisa atingir todas as pessoas. É verdade. Olha, aqui nos nossos estúdios nós temos alguns meninos atrás das câmeras aqui trabalhando também, né? Então, viu, meninos, aqui no estúdio, não esqueçam, tem que fazer o autoexame, tem que ir ao médico. Então, você que está em casa também, os homens que estão assistindo a gente, precisa cuidar e pensar na sua saúde pelo seu bem e pelo bem dos outros. O senhor apresentou o projeto de lei, agora ele passa pelas comissões que tem que passar aqui na LESP, né? Qual que é o trâmite agora nesse momento? O senhor acha que até o final do ano eles conseguem ir para plenário? Isso, é a Comissão de Constituição e Justiça, depois as comissões de mérito, né? As comissões de Finanças e Orçamento. A nossa expectativa é que sim, que nós estamos aí dando uma prioridade, estamos conversando com os outros deputados para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível, para que essa campanha aconteça já a partir do ano que vem. Então, Julie, nós estamos nos debruçando nesse sentido, nós estamos aí vivendo esse momento de pandemia, que se Deus quiser, né, nós estamos saindo agora, final do ano, início do ano, nós já teremos uma situação mais amena, isso tem diminuído. Eu tenho a oportunidade, a grata satisfação de ser o deputado que mais investiu com emendas parlamentares aos hospitais filantrópicos, às santas casas, dedicando o nosso recurso à saúde. Então, assim, saúde em primeiro lugar. Depois nós vamos cuidar dos outros assuntos. Então, mas a pessoa que ela está bem de saúde, ela tem condição de trabalho, ela tem condição de estudar, ela tem condição de se desenvolver, né? Então, a saúde, hoje, ela tem que ser uma prioridade. E quando a gente fala no Sistema Único de Saúde, né, como deputado, tenho cobrado muito o governo de estado, tenho cobrado muito o governo federal, mesmo sendo deputado estadual, cobrado muito o governo federal para que invista nos nossos hospitais, sejam eles públicos, filantrópicos, santas casas, porque nós precisamos aí fazer um trabalho diferente e dar a oportunidade da população, porque não adianta a gente falar aqui em conscientização se a população não tem oportunidade de conseguir uma consulta, de conseguir um exame. Então, o público precisa vir ao encontro da necessidade da população. Então, é a conscientização somando com o atendimento público, que isso é muito importante. E eu não posso deixar de receber o senhor aqui hoje nos nossos estúdios e não falar sobre o que temos hoje aqui na casa, que justamente a audiência pública, a última audiência pública para o Orçamento 2022. Eu sei que não está no escopo da nossa entrevista, mas eu tenho que aproveitar quando temos deputados aqui ao vivo com a gente. É um momento também importante de se pensar nessas emendas para a área de saúde. Todos os deputados depois fazem uma compilação de emendas, né, para colocar para o orçamento de 2022. O senhor, né, ali da região de Campinas, também passou por lá as audiências. Hoje, qual que é a visão do senhor para o interior, aquilo que o interior precisa nesse momento para esse orçamento? E se realmente a prioridade nesse momento continua sendo a saúde e, claro, estamos no momento de pandemia, digo prioridade no sentido para o pós, né, do que a gente está falando. Julie, eu acho que assim, a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo nosso deputado Gilmaci, fez um trabalho importante no momento de pandemia, né? Foram 25 audiências públicas, que foram muito importantes, ouvindo a população, ouvindo
associações, ouvindo entidades sociais. Eu acho que é uma mescla. A saúde ainda ela é importante e necessária, como eu disse, ela tem que ser a prioridade, mas nós temos também que olhar para os outros setores. Nós temos agora, né, o posicionamento do governo do estado que anunciou a obrigatoriedade da volta às aulas na rede pública estadual de educação. Então, assim, nós temos uma gama muito grande de investimento, seja ela na saúde, né, mas educação, assistência social, que é muito importante nesse momento de pandemia, porque muitas crianças perderam seus pais, sejam pai, mãe, estão numa situação muito difícil economicamente, às vezes passando fome. A situação de miséria aumentou muito, não no país como um todo, mas também no estado de São Paulo. Nós temos moradores em situação de rua, que também aumentou muito. Então, nós precisamos aí fazer um investimento em todas as áreas. E aí, quando a gente fala em saúde, também aí tem as áreas de esporte, cultura, que atinge infraestrutura, sim, que atinge diretamente a questão da saúde. Por exemplo, quando nós temos R$1 investido no esporte, nós temos R$5 economizados na saúde. Sim. Então, é um trabalho, uma peça orçamentária, ela é um trabalho, né, desenvolvido por técnicos, mas que a população precisa entender, né, que o dinheiro da saúde é da saúde, o dinheiro da educação é da educação e assim por diante, assistência social, o esporte, todos precisam, né, de um desprendimento aí do governo do estado, de investimento, de buscar recursos e investir em todas as áreas. Perfeito, deputado, agradeço, viu, o senhor ter vindo aqui aos nossos estúdios. Portas abertas sempre aqui da Rede Alesp para receber o senhor e bom trabalho aqui na Alesp. Júlia, eu que agradeço, quero colocar o meu mandato à disposição, né? Convidar as pessoas que estão nos assistindo para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. É muito fácil, Rafa Zimbaldi, né? Instagram, Facebook, YouTube, ou seja, em todas Sim. as redes sociais acompanhar o nosso trabalho. Né? Como deputado, lógico que a gente tem a nossa base eleitoral na região de Campinas, mas graças a Deus, eu tive voto em mais de 450 municípios e quero, né, como deputado, me dedicar a esses municípios que confiaram no nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade e à disposição, viu, Júlia? Imagina, obrigado, senhor. E o Jornal da Rede Alesp, primeira edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais informações para vocês.